A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos, como estão? Como vocês estão? Como vocês foram de final de semana? Rogo a Deus para que todos estejam muito bem, com saúde. Amém? Se os devocionais, meus irmãos, têm abençoado a vida de vocês, não se esqueçam, por favor, de compartilhar para que a palavra de Deus alcance muito mais pessoas. Amém? No nosso devocional de hoje, Jesus vai contar uma parábola. Nessa parábola, tinha um fariseu e um cobrador de impostos, um publicano. Os dois estavam no templo, porém apenas um orava, somente um orava verdadeiramente a Deus. O outro achava que estava orando para Deus, porém ele estava orando para si mesmo. O nosso devocional de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 9 a 14. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar a Deus? Senhor Deus, Papai querido, Criador dos céus, te dou graças, Deus, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, pelo alimento da nossa mesa. Obrigado, Deus, pelo final de semana que tivemos. Obrigado pela leitura da tua palavra. Peço, Senhor Deus, que nos dê sabedoria para interpretar a tua palavra, sabedoria para entender o teu querer, para entender tudo aquilo que precisamos entender e não aquilo que queremos. Nada disso é por nós, Deus, mas é tudo para a tua honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém. Os judeus, eles tinham o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Alguns iam ao templo para fazer as suas orações. Outros, como vemos em outras falas de Jesus, eles oravam em público, com aparência de cansado, para que todos pensassem que estavam jejuando, para mostrar que eram homens de oração. Essa parábola ocorre no templo. 2 pessoas distintas foram orar. Um fariseu, que se considerava separado por Deus, e também um judeu que tinha se tornado um cobrador de impostos. Não eram bem vistos pelos fariseus e pelos demais judeus também. Eram vistos como traidores, eram considerados indignos por alguns judeus. Aqui nos versos de 11 e 12 nós vamos ver a oração do fariseu. Como disse anteriormente, muitos fariseus iam às praças e oravam em público. Eles gostavam e mostravam às pessoas que eram pessoas religiosas. Eles gostavam de mostrar que estavam jejuando, que sempre estavam orando. Mas eles faziam aquilo não por orar verdadeiramente a Deus, mas faziam tudo isso para se mostrar. A oração não era verdadeira e nem era de coração. Aqui nesses versos nós vamos ver a mesma atitude. A diferença é que esse fariseu não está orando nas praças, ele está orando no templo. Possivelmente esse fariseu deveria estar na parte da frente lá do templo, o mais próximo possível do altar ou próximo do santuário. Quando observamos a oração do fariseu, nós vamos ver que ele não estava orando a Deus. Esse fariseu não estava tentando se mostrar em público, mas ele estava tentando se exaltar.
Ele estava tentando se justificar para Deus. Ele estava querendo mostrar a Deus o quanto ele era bom. Ele chegou a se comparar e dizer o quanto ele era melhor do que o publicano, do que o cobrador de impostos. Esse fariseu estava orando para si mesmo e não a Deus. Ele pode até ter dado graças a Deus no início. Aqui no início do verso 11 ele fala: ó Deus, graças te dou. Ele pode até ter dado graças a Deus aqui no começo da oração. Mas em sua oração, o fariseu não exalta a Deus. O fariseu não adora a Deus e nem louva a Deus. O fariseu, ele exalta ele mesmo. Ele diz o quanto ele é bom. Ele começa a oração e diz: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Como disse, ele começa a oração se exaltando. Ele se coloca em um nível superior aos demais homens. Ele se considerava, nos dizeres de hoje, ele se considerava o bambambam, ele se considerava o último biscoito do pacote. O mais engraçado é que ele se refere ao publicano, a esse cobrador de impostos, como alguém que era inferior a ele. Aquele cobrador de impostos também estava ali no templo orando. E uma das coisas que Jesus diz lá em Mateus 21:32 é que os cobradores de impostos, eles estavam se arrependendo dos seus pecados, enquanto os judeus não estavam. Para você ver, Jesus disse que os cobradores de impostos, os publicanos, estavam se arrependendo. E aqui nós vemos isso. O publicano, o cobrador de impostos, ele se arrependeu, ele estava mostrando arrependimento pelos pecados dele. Então, no verso 12, o fariseu vai terminar dizendo: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Então, o fariseu termina aqui no verso 12 a sua oração dizendo: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Esse fariseu seguia as leis. Ele dava o dízimo de tudo que ganhava. Ele também jejuava. Muitos judeus eles jejuavam. E alguns eles jejuavam como era rotina para eles. Era rotina em dias específicos da semana. Por exemplo, alguns judeus jejuavam toda segunda, quarta e sexta. Isso é só um exemplo, tá? Mas ele fazia isso o quê? Toda semana ele fazia disso uma rotina. Não era feito um quebrantamento, não era feito com um propósito verdadeiro de mortificar a carne. Então, aquele fariseu se achava superior somente por pagar o dízimo e por jejuar. O que aquele fariseu não percebeu é que nenhum ser humano é superior ao outro. Jesus diz aqui no verso 14, na parte B: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse fariseu claramente estava se exaltando, e o destino para quem faz isso é esse: ser humilhado. Mas aquele que se humilhar será exaltado. E é isso que o cobrador de imposto faz no verso 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tenha pena de mim que sou pecador. Aqui o cobrador deveria estar mais atrás no templo, deveria estar distante do altar ou do santuário. Ele já não era bem visto pelos fariseus, por isso aqui fala que ele estava longe. Veja que aqui esse cobrador de impostos, ele se humilha, ele não se acha digno de olhar para os céus em sinal de respeito e contrição. É como se esse cobrador de impostos estivesse dizendo: Deus, eu sou pecador, eu sou indigno de olhar para o céu, indigno de olhar para o céu, pois o céu é a tua morada, é lugar santo. O cobrador de impostos, ele fazia assim, ele batia no peito. Quando ele batia no peito, isso é sinal de profundo lamento, de profundo arrependimento. Aqui vemos que o cobrador de impostos se reconhece pecador. Ele reconhece que precisa da compaixão e da misericórdia de Deus.
Ao contrário do fariseu, que estava orgulhoso por tudo aquilo que ele fazia. Ele achava que tudo aquilo o faria superior. O fariseu achava que teria prioridade diante de Deus por tudo o que ele fazia. Jesus conclui o verso 14 dizendo: digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus diz que aquele que desceu justificado para sua casa foi o cobrador de impostos, foi o publicano. Ao contrário do que se achava naquela época, os ouvintes provavelmente deveriam pensar que o fariseu seria aquele que seria justificado, pois pode parecer aos ouvidos humanos que o fariseu foi grato, que o fariseu fez uma oração verdadeira. Aqui nós temos uma inversão. O fariseu, que era considerado uma pessoa justa, em sua oração ele tenta se justificar. Ele não se reconhece pecador e não reconhece que precisa da compaixão e misericórdia de Deus. O cobrador de impostos, por sua vez, se reconhece pecador, reconhece que só Deus pode perdoá-lo, reconhece que precisa da compaixão e da misericórdia de Deus. Por isso, ele foi justificado por Deus. E quais são as lições que essa passagem nos traz? Para mim, uma primeira lição: somos todos iguais perante Deus. Somos todos pecadores e carecemos da graça e misericórdia e da compaixão de Deus através de Cristo Jesus. Então, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que você, e você não é melhor do que ninguém. A segunda lição é a humildade. Depois de reconhecer que eu não sou melhor do que ninguém, eu preciso entender que eu não tenho a capacidade de impressionar a Deus. Eu não preciso impressionar a Deus como este fariseu estava tentando fazer. Eu preciso reconhecer que não é o que eu faço que me justificará diante de Deus. Ou seja, não é pagar o dízimo, não é ir ao culto todos os domingos, não é fazer o jejum por fazer. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Como diz lá em Efésios 2:8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, não seremos justificados pelo que nós fazemos, para que ninguém se glorie. Aquele fariseu estava se gloriando, ele estava tentando impressionar a Deus em sua oração. Por outro lado, nós precisamos também reconhecer que as obras fazem parte da nossa fé em Cristo, pois a fé sem obras é morta, como diz Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. As nossas boas obras mostram que verdadeiramente temos fé em Cristo Jesus, mas elas não são para impressionar a Deus, nem mesmo para nos gloriarmos por fazê-las. As boas obras, sem fé em Cristo Jesus, de nada servem. Deus perdoa aqueles que se arrependem e não aqueles que tentam se justificar perante Ele. Deus quer um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. Deus não quer justificativas, Deus quer arrependimento verdadeiro. Então, aquele que não reconhece que é pecador e prefere se justificar, mostra que não teve uma transformação genuína, mostra que o coração não foi quebrantado pela palavra de Deus. E por último, pode ser que tudo aquilo que o fariseu disse seja realmente verdade. Possivelmente, ele não mentiu quando disse que pagava o dízimo. E possivelmente também não mentiu quando disse que jejuava. Possivelmente, diante dos homens, ele não roubava. Não era injusto e também ele talvez não fosse adúltero. Talvez ele nunca tivesse realmente se deitado com outra mulher. E talvez ele não tivesse cometido os mesmos pecados que aquele publicano, que aquele cobrador de impostos cometeu. Mas nessa oração que o fariseu faz, você pode ter certeza que ele pecou, que ele sim roubou.
Sabe por que ele roubou? Ele roubou a glória de Deus. Porque nós devemos glorificar a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que ainda irá fazer por nós. Nessa oração, o fariseu glorificou a ele mesmo. Nessa oração, ele foi injusto. Ele foi injusto com ele mesmo. Pois se ele tivesse orado verdadeiramente a Deus, ele teria recebido a bênção da justificação. Esse fariseu cometeu o pior dos adultérios nessa oração. Ele se idolatrou. Ele glorificou a ele mesmo ao invés de glorificar o Senhor. É como se nessa oração ele tivesse prestado um culto a ele mesmo. E você pode estar aí se perguntando, mas como assim adultério? Então, se você olhar no livro de Oséias, lá no capítulo 1, no verso 2 diz: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Então, essa palavra está dizendo que quem se afasta do Senhor comete o pior dos adultérios. Então o fariseu, ele se afastou do Senhor, ele se idolatrou, ele idolatrou a ele mesmo na oração. E por isso, ele se afastou do Senhor e cometeu o pior dos adultérios. Então, meus irmãos, eu desafio você a orar. Ore para que você possa ser humilde, para que você possa reconhecer que todos são iguais a você. Ore para que em nenhum momento você roube e tire a glória que é de Deus. Ore para que você não se afaste do Senhor e cometa o pior dos adultérios. Ore para que você não tente impressionar a Deus através dos seus atos. Ore para que você tenha fé no Filho de Deus, para que você tenha fé em Cristo Jesus. Ore para que você não tente se justificar perante o Pai, perante Deus, mas que você possa reconhecer os seus pecados e se arrepender, para que você possa se justificar como aquele cobrador de impostos foi ao se reconhecer pecador e dependente da graça, misericórdia e compaixão de Deus. Amém? Até o próximo devocional, se assim o bondoso Deus nos permitir. Deus conosco sempre, meus irmãos.